Meditação do dia, segundo Crônicas 7, do 11 ao 15, está escrito: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Vamos para a meditação. Aqui fala quando, Deus aparece a Salomão. Deus aparece a Salomão porque Salomão tinha feito uma oração sincera, E Deus respondeu ele em sonhos. E Deus apareceu para ele de noite e falou que tinha ouvido a oração que ele fez, E o sacrifício. Porque muita gente hoje, dão desculpas, mas são pessoas que estão totalmente longe de Deus, não tem nada a ver com a fé, não tem o Espírito Santo, E aí fica ali dando desculpa que a gente não precisa de ir para a igreja, a gente não precisa de buscar Deus na igreja, que Deus está em todo lugar, que a gente pode procurar em casa, que a gente pode fazer isso e aquilo. Fake news do diabo. Isso aí é mentira do diabo, que põe na cabeça de pessoas fracassadas, pessoas preguiçosas, pessoas que não querem ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. E põe que a gente não precisa de igreja, que a gente não precisa ir na igreja. E aqui Deus fala: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. O lugar ali era o templo de Salomão, o templo de Deus, o templo que foi construído, erguido por Salomão. E aqui fala também que Deus fala ao povo, a Salomão: se o meu povo me chama pelo meu nome. Que povo é esse? O povo de Deus? Não. Esse povo aí, que está sofrendo no mundo. O mundo está um caos. Está uma perturbação total. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo se perdeu. Apesar que o mundo já pertence ao diabo. O mundo. E as pessoas pertencem a quem? Quem é que você pertence? Quem é que você está dando ouvidos? Você está buscando a quem? Qual o Senhor da sua vida? E Deus, ele fala bem claro: se chamar pelo meu nome, se humilhar. Olha só. Se humilhar. Orar e buscar a minha face e se converter. Aqui Deus dá 5, Ele dá 5 condições para o perdão. 5. O primeiro é se humilhar. Se humilhar o quê? Você ser humilde para reconhecer o seu erro. Sim, para reconhecer que você precisa de Deus. A oração sincera. Sim, ter sinceridade no que fala com Deus. Declarando a total dependência em Deus. Mostrar que você depende dele, que você não é nada sem ele. Buscando sempre a presença de Deus. Abandonando o pecado. A prática desses requisitos que Deus aqui condena. Como é que fala? As condições que Deus dá para você ter a presença deles, são os requisitos da conversão genuína. Pois quem de fato, se rende a Deus, muda suas atitudes, os seus caminhos, muda as amizades ruins, até se afasta de alguns parentes que estão te prejudicando na fé, se afasta de colega de trabalho que está te prejudicando, de vizinhos, tem vizinhos também que prejudicam você na fé.
né? Então você tem que mudar de atitude. Por isso que ele fala aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o nome de quem? Do Santíssimo, do Salvador, o único que pode te libertar, te curar, o único que pode te dar uma vida digna, é só Deus, não tem outro. Se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, saia dessa rodinha, desse fracasso, essa vida velha fracassada, essa vida amarrada, não prospera, não vive bem, não come bem, não se veste bem. Isso aí é miséria. Isso aí é miséria. Isso é um espírito da miséria, um espírito ruim que está agindo na sua vida. Por isso que Deus fala que a gente tem que se humilhar a ele. Se humilhar, por quê? Porque Salomão, ele prosperou em tudo. Tudo bem. No final da caminhada com Deus, né? A caminhada dele, no final da caminhada dele, ele se corrompeu com uma mulher e começou a adorar outros deuses, né? E perdeu a salvação. Mas enquanto ele teve com Deus, ele prosperou em tudo. Tudo. Olha, ele foi invejado. Ele tinha tudo. A Bíblia fala que hoje nunca teve um homem tão rico como Salomão, que prosperou tanto em tudo. Não tem um hoje, não tem. Esses ricaços aí que você ouve todos os dias e não chega nem aos pés do que Salomão teve. Só que os ricaços de agora têm a chance que Salomão teve e desperdiçou, né? Salomão teve a chance de se arrepender e ser salvo, mas ele não quis. Ele se achou indigno. Ele se achou que ele não merecia o perdão de Deus. Todo mundo merece o perdão de Deus. Quem não merece e já está condenado ao diabo. Mas além dele, as pessoas, nós, né, criadores, criatura de Deus, todos, enquanto os olhos estiverem abertos, nós temos direito à salvação, nós temos direito ao arrependimento. Podemos sim se arrepender. Se você está em pecado, se você está vivendo uma vida errada, se você está em amizades ruins, uma família perturbada, um marido perturbado, uma esposa perturbada, os filhos perturbados, colega de trabalho te infernizam, os vizinhos, pior ainda, volte para Deus. Volte para Deus, chama pelo nome dele, se humilha, ora, busca a face dele e se converta dos seus maus pecados. Aí sim, aí Deus ele volta, ele vai te santificar, ele vai te purificar e vai te dar o quê? A salvação eterna. Então, volte para Jesus. Tá esperando o quê? Para de ficar em rodinhas, para de ficar nessas lives que não te acrescentem nada. Essas lives de gente perturbada, de gente pornográfica, gente que não tem nada a ver com a fé. Para de ficar nessas lives que não te acrescentem nada. Gente vazia, não tem nada para te oferecer. Não tem uma palavra de conforto. Nem é digna nem de fazer uma oração por você. Você que se diz de Deus. Você que se diz crente, evangélica, cristã, cristão. Você que se diz padre, pastor, pastora, missionária, evangelista. Não sei o cargo. Ou que você não seja nada dentro da igreja, que seja só uma serva ou um servo de Deus vivo. Para de ficar seguindo as pessoas caídas. Fica ali horas e horas e horas em live de gente caída. Gente que não tem nada para te agregar. E volte para Deus. Volte aqui, ó. Ele fala que se você, buscar a face dele. A buscar a face dele é o quê? É orar, jejuar, se consagrar, fazer propósito, fazer corrente de orações, acordar nas madrugadas, buscar ele, buscar, Senhor, eu te quero, me perdoe, me lava, me limpa, me cura, me salva. Aí sim, ele vem sarar a terra, ele vem sarar o seu interior, limpa o seu interior. Ele faz aquela faxina, ele dá aquela sacudida e você vai ser um novo e uma nova criatura. Então, busque a ele, se humilhe a ele, ora a ele e Deus te abençoe. E tenha uma semana excelente, um dia abençoado por Jesus.
Fique na fé.